Boa noite, nós continuamos o nosso estudo em Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, versículo 22 até o versículo 26 e fazer uma relação desse texto com o que vem a seguir. Antes nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe com o estudo da Tua Palavra, no estudo da Tua Palavra e com a mensagem que o Senhor tem para nos dar, aplicar no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos 8, versículo 22 até o versículo 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Esse texto que nós temos aqui é chamado de texto pivô. O Evangelho de Marcos só apresenta duas curas de cegos. Uma é aqui, em Marcos 8, e a outra cura de um cego se apresenta em Marcos 10, versículo 46 até o 52, que também é um outro texto pivô ou texto dobradiça, como se fosse uma dobradiça de uma porta, ligando duas coisas. Esse texto, ele tem uma função a mais do que dizer que Jesus tem o poder de curar cegos. Na verdade, ele aponta para um tipo de cegueira que está obnubilando os discípulos, deixando-os na escuridão e que precisam ser, no caso, ser iluminados. Então, esse texto é importante porque, na verdade, então, ele funciona como um ensino condensado a respeito do que significa conhecer Jesus. Lembrando que o Evangelho de Marcos apresenta essa temática. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, aqui ele está começando a viagem para Jerusalém, Betsaida. O homem está ali, possivelmente na frente da cidade, era o lugar que tinha mais movimento, e ficava ali pedindo. E alguém, tomando pela mão, rogaram que o tocasse. E Jesus o toca. Só que a cegueira desse homem não é curada completamente. O versículo 23 diz que Jesus passa a saliva nos olhos, impõe as mãos e faz uma pergunta. Geralmente Jesus não faz esse tipo de pergunta, mas aqui ele faz. Vês alguma coisa? Em geral, não há essa questão, não há essa pergunta, mas aqui tem essa pergunta. Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. A impressão que dá é que ele saiu da cegueira para uma catarata. Ele não via nada, agora ele vê sombras. Ele não chega a ver nitidamente. Ou ainda que haja luz, não é uma luz perene, total. É uma luz que embaça, ele tem a visão embaçada. Era um homem que foi perdendo a visão, tanto é que ele sabe, ele reconhece que são homens. Não é um cego de nascença como está no capítulo 9 de João. É lá outra cura. Aqui é um cego que via e de repente foi perdendo, essa pessoa que tinha visão foi perdendo a iluminação, foi perdendo a visão até ficar cega. E o retorno da visão para ela também se dá em dois passos. Primeiro Jesus faz isso, pergunta: está vendo alguma coisa? E o homem diz: como árvores, estou vendo vultos. Essa é a palavra. Aí vem mais uma vez Jesus. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Ou seja, acabou a questão de ver embaçado. Ele não vê mais embaçado.
E outra coisa aqui que Jesus diz, sempre Jesus tem uma ordem para aqueles que ele cura. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Em alguns lugares Jesus diz, entre na aldeia, ou vai se apresentar ao sacerdote. Outros lugares as pessoas querem segui-lo, no caso o ex-endemoniado de Genezaré, ele diz, ou de Gerasa, ele diz, não saia da terra, fique aqui e anuncie o que Deus fez sobre você. Então há esse paradoxo contínuo, entrar, anunciar, não entrar e ficar quieto. E às vezes ficar no lugar e anunciar ali mesmo. No caso do homem aqui é para não fazer nada. Agora, qual que é a função desse texto, já que ele é um texto pivô? Ele está ligando esse texto ao anterior e ao posterior. É neste sentido, que funciona uma porta. Uma porta tem uma dobradiça que liga-se ao batente à porta. Então, para entender bem isso, nós temos que ver aqui a conversa que Jesus tem anteriormente com os discípulos. Versículo 14 a 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. É a primeira vez que Jesus fala em política assim declaradamente. Herodes é o rei preposto ali de Roma. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Então eles entenderam, Jesus falou uma coisa, eles perceberam que não tinha pão e eles ligam a essa questão. Trata-se de um mal entendido. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não tendes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Ou seja, o cego apresenta esses discípulos que vendo tudo, não veem nada. Vendo o que Jesus fez, principalmente aqui no caso, uma relação de alimentação, sobraram 7 pães e não trouxeram um, e não entendem o segredo, quem é Jesus, o que ele é capaz. Então eles misturam as coisas, é um discípulo ou são discípulos que estão sempre confusos. Então essa é a primeira relação. A segunda é com o texto que vem posteriormente. E esse texto aqui é muito importante, porque aqui já estão de viagem a Jerusalém, e há um momento que Jesus estaca, e fala aos seus discípulos. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. É a primeira vez que aparece a expressão claramente expressa a respeito de quem é Jesus. Até aqui as pessoas não sabem, estão confusas, os religiosos também não sabem, os discípulos tem hora que sabem, tem hora que não sabem, o povo não sabe direito, e o que é remetido aqui nesse versículo 27 ou 28 é o que o povo está dizendo, e até o Herodes dizia isto, João Batista, Elias, alguns dos profetas. Então eles estão simplesmente dizendo quem é Jesus do ponto de vista do povo. Mas Jesus não se contenta com isso, ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro aqui representa todos, lhe disse, tu és o Cristo, e Pedro acerta, porque essa é a intenção do Evangelho, é apresentar Jesus como o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus pergunta para Pedro, Pedro responde corretamente. A resposta de Pedro é em cima, é clara. Não há dúvida, parece que os discípulos souberam de fato agora quem é Jesus. E Jesus faz uma advertência, não contem, não propaguem, não falem, não é hora. Isso até agora, o Evangelho, acabamos de ver o milagre aqui, a cura do cego, e que Jesus pede uma discrição. Jesus fala isso e vem depois a primeira predição da sua morte.
Por quê? Porque a predição da morte complementa quem é Jesus. O que Pedro respondeu, será que está na totalidade certo? Na verdade, ele respondeu corretamente. Mas será que ele sabe, de fato, o que falou? O versículo 31 continua. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, Jesus, sofresse muitas coisas. E aí vem a complicação. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Essa é a novidade da palavra de Jesus. E isto ele expunha claramente. E o mesmo Pedro que confessou que Jesus é o Cristo, chama à parte educadamente. É o mestre, então se repreende o mestre na frente dos discípulos, dos outros alunos. Chama-se o mestre à parte e começou a reprová-lo, dizendo, isso aí não vai acontecer, não pode. E Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro deve ter ficado espantado com essa palavra. Mas essa palavra que é dita em público é porque os discípulos também pensavam assim. Jesus falou isso claramente, mas o único que teve coragem de dizer a sua opinião, e que era a opinião dos outros, foi Pedro. Pedro diz, não pode ser, de jeito nenhum vai acontecer isto. Ou seja, tudo que eles viram até agora mostra que Jesus é o enviado, o Filho de Deus, ou melhor, o Cristo. Aí ele não falou o Filho de Deus, o Filho de Deus vai aparecer em outro lugar. Ele falou o Cristo. Era o Cristo, o filho de Davi. Agora, quem deveria ser o Cristo? Deveria ser um Messias bélico, ou seja, um Messias guerreiro, dos moldes de Davi. Por isso que se fala filho de Davi. Em Marcos não há uma genealogia de Jesus. Isso existe em Lucas e Mateus. Em Marcos, nós não sabemos essa questão da genealogia de Jesus claramente. Mas em Marcos significa o seguinte, ser filho de Davi, o Messias. E o Messias vem com a espada. Só que Jesus não é o Messias da espada nesse momento. Haverá um momento em que Jesus virá com a espada, e essa espada será cortante e colocará em linha os seus opositores. Mas aqui não, aqui é uma obra que tem que ser feita, a obra de reconciliação com Deus. Então, isso gera uma confusão na cabeça dos discípulos. E aí mostramos de novo o cego. Por que o cego é curado em etapas? Porque Jesus não tinha o poder de curar de uma vez? Não, é simbólica aquela cura. Aquela cura é realmente efetuada, mas ela tem um simbolismo nela. Em 2 etapas significa o seguinte, que os discípulos estão na primeira etapa. Eles ainda não estão vendo a totalidade. E Pedro mostra isso, que ele não consegue ver o Messias que sofre, e consegue ver somente o Messias que reina. Essa era a grande esperança de todos eles. Era isso que eles esperavam. E Jesus repreende Pedro com uma palavra dura. Arreda Satanás. Arreda Satanás. Visto que o Evangelho de Marcos não apresenta o conteúdo da tentação, simplesmente diz que Jesus foi tentado lá no começo do Evangelho, aqui nós temos uma tentação e que Pedro impõe a Jesus. Qual que é a tentação? Assumir o messiado, ou o fato de ser Messias, de maneira que todos estão esperando. E Jesus não vai assumir isto. Essa é uma atividade, essa é uma atitude de Satanás. Se Jesus fizesse isto e fosse a cruz porque era um bandoleiro, o plano de Deus estava desfeito. Então não é dessa maneira. Não é, ainda que Jesus vai ser acusado de ser um inimigo político, não é por isso. Ele é o Messias que é cordeiro nesse momento. A palavra Satanás, que vem de Satã, significa adversário. Essa palavra aparece muitas vezes no Antigo Testamento, como Satã. E aparece também nos Salmos, Satanás. Quem é o Satanás? É o adversário, pode ser um adversário humano.
Mas no Novo Testamento, esse adversário vai ser um adversário angélico, um anjo caído, e que vai ser o príncipe dos anjos caídos. Então aqui já existe essa ideia de que Satanás é alguém que se opõe a Deus. No caso, se opõe a Jesus. Pedro está fazendo um papel de opositor. Apesar de ter falado e confessado corretamente, o que ele entende de Jesus não combina com o que Jesus é, e quem Jesus é e o que ele veio fazer. Então é por isso que, no caso, Satanás é chamado, aqui Pedro é chamado de Satanás, porque ele está se opondo àquilo que Deus se propôs em Jesus, que ele sofresse a morte de cruz. Todos os demônios tentaram desmascarar, se é que a gente pode usar essa palavra, ou revelar quem Jesus é. Eles sabem quem Jesus é. Agora você tem aqui um homem que sabe quem Jesus é, mas no entanto, a sua palavra se torna uma tentação. Em primeiro lugar é uma confissão, depois é uma tentação. Assuma o reinado de maneira suntuosa, de maneira honrosa, de maneira vitoriosa e assim por diante. Não, tudo a seu tempo. É isso que nós temos nas entrelinhas aqui. E neste caso, os discípulos continuam na cegueira espiritual. Não sabem quem é Jesus. Eles vão ter que caminhar um bom tempo. Do capítulo 8, que nós começamos com o primeiro cego e terminamos com o segundo, nós temos um treinamento dos discípulos. Seria quase como uma pós-graduação. Eles agora vão ser ensinados em profundidade a respeito do que significa ser discípulo. Mas para começar a ser discípulos, precisa saber quem Jesus é, confessar quem Jesus é corretamente e lembrar que ele é, ao mesmo tempo, o Messias reinante, mas é também o Messias sofredor. Isso é o que nós chamamos de cristologia do Novo Testamento. A cristologia, ela nos ensina em quem nós cremos. A sua função é essa. Quem é Jesus para nós? No caso de Pedro, era o Messias, mas tem que aprender um pouco mais. Nós também. Será que entendemos que o sofrimento de Jesus também faz parte da sua obra? E não somente isto, ela também aponta para certo sofrimento nosso. Nós também que seguimos ao Senhor Jesus, temos ideia de que há um preço para seguir, no sentido de não de que troca, mas significa de compromisso, ou seja, um compromisso com Jesus que pode envolver sofrimento. A igreja que está lendo essa carta, lá pelos anos 64 a 70, está à beira de um colapso. No caso, eles não estão na Palestina, possivelmente, mas Jerusalém ia cair sob o Império Romano, sob as mãos do exército romano de Tito e Vespasiano. Para essa gente que está beirando esse conflito, que é um pouco anterior ou quase já acontecendo, isso é muito sério. Olha só se a gente tivesse embarcado nesse assunto de proclamar Jesus como Cristo, porque quem estava liderando aquele motim eram pessoas que se declaravam o Cristo. Ora, Jesus Cristo tem uma função, tem um papel, mas é tudo na medida certa e no tempo certo. Deus nos abençoe, abençoe você. Muito obrigado.